Diferente das outras reuniões, as reuniões gerais reúnem todos os membros do time. E por isso, podemos pensar as reuniões gerais para potencializar essa oportunidade de ter todos os membros ao mesmo tempo juntos, em um só lugar. E o primeiro passo para conseguir aproveitar o potencial das reuniões gerais é se perguntar: o que nós podemos fazer que só nós, em conjunto, conseguimos fazer? Quando vamos juntar os membros da organização, é importante que a gente esteja pensando em conectar todo o time, com um objetivo bem definido, e assim aproveitar o tempo de todos. E aí aquelas explicações necessárias sobre como anda as atividades de cada área do time, pautas que levam ao desinteresse dos membros são deixadas de lado para dar lugar àquelas pautas de apresentação dos resultados, capacitações, pautas para conseguir fazer mudanças na cultura, pautas de motivação para que o time continue caminhando ali nas suas atividades, brainstorms e validações de decisões de diretoria também cabem muito bem no RG. Prazer, eu sou o Cauê, cofundador da Norteia, que atua com centenas de entidades estudantis de todo o Brasil, EJs, Enactus, ligas universitárias, entre outras entidades estudantis, aprofundando nos temas de liderança e estratégia. Se você faz parte de uma entidade estudantil e se interessa por esses temas, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixe seu like nesse vídeo. Então, após entender o que é uma reunião geral e o seu propósito, vamos conversar sobre o que entra e o que não entra em uma reunião geral. Os três principais itens que não devem ter seu lugar em uma RG são: primeiro, aquelas pautas para falar para todos os membros o andamento de cada atividade de cada área. Esse tipo de pauta causa um desinteresse dos membros na reunião e é um desperdício de tempo daquelas pessoas reunidas. Para reporte de atividades mais operacionais, prefiro usar outros canais de comunicação, como o aplicativo de texto que vocês usam ali para comunicar dentro do time, usando uma mensagem enxuta e que informe todos os membros na granularidade correta. Ou seja, se vai dar ali um status de uma atividade do financeiro para todo o time, não precisa dar todas as informações, apenas o principal, aquilo que vai fazer sentido para todos os membros. E o outro item para tomar cuidado em uma RG são as tomadas de decisão dentro da própria reunião. Em raríssimos casos, uma tomada de decisão em grandes grupos consegue analisar as minúcias do que está sendo decidido, mapeando todos os riscos que aquela decisão que está sendo tomada tem. E também pode causar o não comprometimento daquelas pessoas que não concordaram com aquela decisão durante a implementação dessa decisão. Para reuniões gerais, prefiro fazer aquelas dinâmicas para conseguir mais informações sobre um problema ou ideias para resolver esse desafio, para depois, com calma e em diretoria, identificar as melhores soluções, refinar elas e de fato colocar em prática. E depois de passar por todo esse processo, não esqueça de comunicar a todos os membros como que vocês usaram todas as informações que vocês coletaram em RG para tomar aquela decisão. Assim todo mundo se sente mais pertencente àquilo que está sendo feito. Por último, não deve ter espaço nessa reunião discussões muito longas que deveriam estar sendo feitas ali em área e não na RG. Por exemplo, decidir a estratégia de marketing do próximo trimestre. Prefiro usar o tempo da RG para pautas de contexto mais geral da organização e deixe essas que são para pessoas mais específicas do time para reuniões de área. E assim você consegue aproveitar melhor o tempo da reunião geral, que tá todo mundo ali. Agora que conversamos sobre as pautas que não devem ter seu espaço na RG, quais são os principais tipos de pauta que a gente pode colocar numa reunião geral para aproveitar ao máximo o tempo das reuniões gerais? A primeira delas são as pautas de resultado e estratégia. Troque atualizações de cada atividade diária, que costumam ser bem tediosas, por reportes de resultados relevantes que foram conquistados no último checkpoint da estratégia ou do último trimestre, e quais são os pontos de atenção que a diretoria vê que o time precisa melhorar para alcançar todos os resultados que espera ao fim do ciclo. Assim, todos os membros terão ciência do que eles precisam olhar para conseguir atingir a estratégia ali do próximo checkpoint, do próximo trimestre. Explore também os momentos em RG para reforçar aspectos da cultura de forma periódica. Aproveite ali que todos os membros estão presentes e faça aqueles momentos que incentivem os membros a ter aqueles comportamentos que irão ali ajudar no desenvolvimento do time. Ah, o time está pouco disciplinado, traga uma pauta sobre a importância da disciplina. O time está precisando ali mais de conhecimento técnico. Traga uma pauta de reconhecimento para aquelas pessoas do time que estão fazendo esse papel ali, né? De estar procurando mais conhecimento específico para que os membros percebam que esse é um comportamento que deve ser reforçado. Que as pessoas vão olhar com bons olhos quem está fazendo esse tipo de comportamento dentro do time. E assim por diante. Os brainstormings e validação de decisões podem ter seu lugar dentro das reuniões gerais. Leve aos membros o contexto sobre um problema que a organização está enfrentando e peça para que em grupo eles cheguem a soluções para resolver esse desafio. Todo esse insumo vai fazer com que a diretoria consiga tomar melhores decisões sobre o assunto. Também é possível aproveitar desses momentos para validar as decisões que a diretoria está tomando. Se aqueles membros que estão dentro da organização vão comprar a ideia daquilo que está sendo decidido. Caso uma decisão importante seja decidida pela diretoria, entregue aos membros o contexto necessário e veja se eles chegam numa solução parecida com o que a diretoria tomou. Se isso acontecer, a diretoria pode tocar adiante aquela decisão,
senão ela vai ter que recorrer ali ou refinar aquela decisão para que todos os membros comprem a decisão, ou trazer mais argumentos depois que essa decisão for colocada em prática para que os membros comprem a ideia. E também podemos usar as RGs para introduzir conceitos e dar oportunidades para que membros ensinem os outros membros. A ideia aqui é aumentar o nível de conhecimento do time, identifique os maiores desafios da organização em relação à capacitação e incentive que essas capacitações sejam realizadas na RG. E por último, aproveite os momentos da RG para gerar hype em relação às datas. A ideia aqui é aproveitar da RG para motivar os membros a participarem daqueles eventos que são mais importantes para a organização. Aquilo que, se os membros estiverem nesses eventos, nessas imersões, eles vão estar mais motivados e pertencentes ao time depois de passar por esse processo. E com membros mais engajados, o resultado do time durante o ciclo tende a ser muito maior. Ok, eu entendi o que é uma reunião geral, o que a compõe, o que não compõe, mas como que eu faço de fato uma RG? Como que eu preparo ela na prática? Para preparar uma reunião geral engajante, que cumpra seu papel, podemos seguir esse roteiro que nós vamos explorar mais adiante. Planejar as saídas da RG, definir o check-in, definir as pautas e o check-out da RG. O primeiro passo é importante ter clareza sobre o que é mais importante ter de saída da reunião geral. Essa é a saída inegociável e que a gente vai dar mais atenção durante toda a reunião. Como, por exemplo, ter os membros mais pilhados, ter membros incentivados a irem atrás de conhecimento técnico, conseguir com que os membros estejam mais comprados com o direcionamento estratégico que a organização tem, um time que esteja ali mais pertencente a uma tomada de decisão difícil que a diretoria está fazendo, e também conseguir com que os membros estejam mais conscientes dos desafios que a organização precisa enfrentar. E após a definição desse principal objetivo, nós vamos para o check-in. A ideia aqui é identificar como a gente inicia essa reunião geral para que as pessoas estejam preparadas para consumir aquela principal pauta da RG. Se eu vou trazer uma capacitação dentro da RG, trazer a importância de se capacitar sobre aquele determinado tema para a organização. Se a principal pauta da RG precisa de mais vulnerabilidade dos membros, trazer um check-in que a pessoa se sinta mais aberta. E assim por diante. E para o desenvolvimento da RG, defina as pautas, a melhor ordem entre elas e a minutagem de cada uma, para garantir que use o tempo todo da RG e que sobre tempo para passar pelas principais pautas da reunião geral. Por fim, é pensado no checkout, que tem como missão direcionar o time, relacionando a principal saída da RG com esse momento que todos ainda estão juntos. Prepare esse momento para que ele impulsione os resultados daquilo que foi discutido em RG e assim motivar o time para ir na direção correta. E nesse conteúdo passamos por o que é uma reunião geral, o que compõe e o que não compõe uma RG e como montar uma. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com os membros do seu time. Você também pode nos encontrar no Instagram @somosnorteia.